Bem, pessoal, mais uma vez bem-vindo ao Física em Toda Parte. Esse vídeo faz parte de uma série de aulas falando sobre eletrostática. Nessa aula, nós vamos falar sobre a lei de Coulomb, ou seja, vamos aprender a calcular a força elétrica que é dada por essa equação, tá bom? Daqui a pouco eu vou definir o que é cada uma dessas grandezas, mas primeiro, a lei de Coulomb ela diz o seguinte, diz que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, ou seja, entre as cargas. Daqui a pouco eu volto para esse texto para a gente discutir um pouco mais, mas eu preciso primeiro falar um pouco sobre como funciona essa interação entre as cargas elétricas. Suponha o seguinte, que eu tenho duas cargas elétricas pontiformes, por exemplo, uma positiva e uma negativa. Essas duas cargas vão gerar uma força entre elas, como se fosse dois ímãs, por exemplo. Quando se aproxima dois ímãs de polos contrários, né, eles vão ser atraídos. Ou seja, essas duas cargas geram uma força de atração, uma carga puxando a outra, com a determinada força que é calculada por essa equação, que é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Por exemplo, se for duas cargas negativas, essa força, pessoal, vai ser uma força de repulsão, ou seja, uma carga empurra a outra. Aqui eu tenho um exemplo com duas cargas negativas, mas se as duas cargas forem positivas, a ideia é a mesma, tá bom? Duas cargas de sinais iguais geram força de repulsão e duas cargas elétricas de sinais contrários geram força de atração. Essa força ela vai estar ligada diretamente ao produto das cargas e o quadrado da distância entre elas. Isso é o que a lei de Coulomb diz para a gente. Vamos explicar melhor e entender o que é cada uma dessas quantidades aqui que está na fórmula da lei de Coulomb, né? Vamos lá. A nossa ideia aqui é entender como calcular a força elétrica, né? Mas primeiro eu vou explicar o que é cada uma dessas grandezazinhas aqui, beleza? Força elétrica, né? Primeiro, a força elétrica é o F, tá bom? Força elétrica, a unidade dele é o Newton e é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, é uma grandeza que tem módulo, direção e sentido, tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer alguns exercícios para a gente entender como é que funciona essa ideia de grandeza vetorial. Esse K é uma constante, a gente chama ele de constante elétrica. No vácuo, esse valor ele é 9 vezes 10 a nona. E geralmente os problemas de física que calcula a lei de Coulomb, que calcula a força elétrica, geralmente esses problemas são calculados no vácuo. Mas, por exemplo, se você for calcular a interação com que força uma carga elétrica puxa a outra, na água, por exemplo, vai ser diferente. Então esse K muda. O que vai mudar no problema, a depender do meio, esse K, tá? E aqui são as cargas, né? Que é a carga elétrica, que é uma grandeza pontual, ou seja, as dimensões são desprezíveis. Em alguns problemas vocês vão encontrar cargas pontiformes e outros cargas pontuais. Mas quer dizer a mesma coisa. As dimensões delas não nos interessam no problema, tá bom? E aí, geralmente, as cargas são valores muito pequenos. Eu coloquei aqui um exemplo claro. Q é igual a 0,00002, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu represento geralmente nos problemas isso em notação científica e a gente usa geralmente um submúltiplo de carga. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu represento isso aqui como 2 vezes 10 a menos 6. Ao invés de colocar esse 2 vezes 10 a menos 6, por exemplo, eu uso uma letra grega, quer dizer micro. Ou seja, esse micro, 2 microcoulomb, quer dizer 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb, né? Nos exercícios a gente vai entender também um pouco melhor isso aqui. E aí o D, pessoal, é a distância, tá bom? A última grandeza aqui que eu estou mostrando para vocês é a distância. A distância, ela geralmente é dada em metros, tá bom? Se não for dada em metros no problema, for dada em centímetros, milímetros, a gente tem que converter para metros, beleza? Por exemplo, se for dado em centímetros, D igual a 2 centímetros, você coloca, para transformar isso aqui em metros, coloca 2 vezes 10 a menos 2, tá bom? Então, essas são as quantidades que nós vamos utilizar nos nossos problemas. Vou fazer aqui um exemplo, utilizando essa fórmula da lei de Coulomb, para a gente entender melhor como é que funciona. Exemplo prático e bem rápido. A força elétrica, né, é dada por essa equação aqui, F igual a K, Q1, Q2, onde Q1 e Q2 são as cargas, dividido pela distância ao quadrado. Então, eu falei também para vocês que as cargas elas são valores muito pequenos, mas aqui eu vou fazer um exemplo bem ilustrativo. Suponha que eu tenho duas cargas, uma carga positiva, por exemplo, e uma carga negativa. Essa força gerada entre essas cargas é uma força de atração. Tá bom? Força de atração. Vou chamar aqui de F1
de F, né, que é a força, carga 1 e carga 2. E elas têm uma distância, por exemplo, vamos lá, de 3 metros. Vou dizer que a carga 1, que é essa daqui, vale 1 coulomb. Não é esse, geralmente a gente esse valor não é usado, tá? Que os valores das cargas são muito pequenas. E esse daqui, por exemplo, Q2 igual a menos 2 coulomb. É só um exemplo ilustrativo. Então, como é que eu calculo a força elétrica entre essas duas cargas, considerando, por exemplo, que elas estão no vácuo? A fórmula está aqui escrita, né? F igual a K módulo de Q1 módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Lembrando, tá? Que a força elétrica, ela é um vetor, então ela tem um módulo, que é o seu valor, tem uma direção e tem um sentido. Aqui, geralmente, a gente pergunta se a força, se essa força é uma força de atração ou uma força de repulsão. Como uma força puxa a outra, é uma força de atração, beleza? Então, para calcular isso aqui, eu faço F igual a 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo de 1, módulo de menos 2, dividido pela distância ao quadrado, né, que é 3 ao quadrado. Substituir só os valores na fórmula, tá bom? Pessoal, o módulo, essas duas barras, sempre deixa o número positivo, tá bom? Então, sempre deixa o número positivo. Por exemplo, o módulo de menos 2 é 2, o módulo de menos 5 é 5, beleza? Então, a força elétrica, nesse caso aqui, vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes 1, vezes 2, tirei o módulo, ficou positivo, dividido por 3 ao quadrado, que é 9. 3 ao quadrado, que é 9. Eu posso eliminar esse 9 com 9, multiplico 2 vezes 1, que dá 2, e esse 10 a nona eu coloco aqui. Pronto. Isso aqui é um exemplo ilustrativo, como calculo a força elétrica. A força, então, vai ficar igual a F igual a 2 vezes 10 elevado a nona. É um exemplo bem ilustrativo para entender como calcula essa ideia de força. Bem, então só para concluir a nossa aula, tá? Aqui está a lei de Coulomb. Eu mostrei para vocês como é que representa cada uma dessas grandezas, né? E aqui está a ideia geral, né? Forças, cargas de sinais iguais se repelem, força de repulsão, tá bom? Cargas de sinais iguais, sendo aqui, tenho duas positivas, duas negativas, força de repulsão. E quando as cargas são de sinais contrários, a força é uma força de atração. E aí, mais uma vez aqui eu leio a lei de Coulomb para você. A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, tá bom? Então, na próxima aula eu vou fazer mais algumas aplicações aqui de força elétrica. Por favor, assista aí a segunda aula para fechar realmente essa ideia de todo o conhecimento que vocês vão ter a respeito da força elétrica. Obrigado, até a próxima aula, que já está aí a aula seguida. Bem-vindos mais uma vez ao Física em Toda Parte. Se inscreve aí, se não for inscrito. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Obrigado e até a próxima aula.